Recentemente, aqui no Brasil, uma grande discussão em relação a Ivete Sangalo e a Ludmilla começou a acontecer, simplesmente porque ambas cancelaram suas turnês de estádio. Toda essa discussão nas redes sociais levou a certos tipos de percepção completamente distópicas em relação ao que ambas essas artistas significam dentro do nosso mercado. Ou seja, muita gente começou a achar que elas não eram tudo isso dentro do mercado por conta desse cancelamento dessa turnê em especial. E não assim porque o mercado tá podre ou qualquer coisa do tipo. Simplesmente porque reproduziram muitos discursos de efeito manada sobre o que a falta de demanda significa e, enfim, começaram a acreditar sim que essas artistas não tinham o valor que de fato muitos achavam que elas tinham. O caso é que se isso ficasse totalmente dentro de uma determinada bolha e dentro de uma realidade de apenas um país, era até que aceitável, levando em consideração que nem todo mundo se preocupa em buscar as devidas informações em relação a certos tipos de tema. Só que nos Estados Unidos, recentemente, a mesma coisa aconteceu envolvendo o nome da Jennifer Lopez. E a Jennifer Lopez é uma celebridade muito controversa em diversos aspectos dentro daquele país. Só que, sem dúvida, o efeito em relação ao cancelamento da turnê da J.Lo no último final de semana foi bem pior do que o efeito do cancelamento da turnê da Ludmilla e da Ivete Sangalo. Nos Estados Unidos, a J.Lo virou meio que tipo piada pública por conta desse cancelamento, onde muitos, na verdade, parecem estar se divertindo com o fracasso de mulheres foda. Nesse vídeo a gente vai entender tudo relacionado ao cancelamento da turnê da J.Lo e principalmente esse comportamento estranhíssimo que as pessoas continuam reproduzindo. Antes da gente começar, já sabe, se você não é inscrito aqui no canal, por favor, já se inscreve, vem fazer parte da nossa comunidade. Aqui eu falo de música pop e entretenimento e vai ser maravilhoso ter você aqui com a gente. Além disso, tem a loja de camisetas aqui do canal com várias estampas inspiradas pelos artistas que eu trago aqui. Se por acaso você não conhece, já clica no link que está fixado no topo dos comentários ou na descrição do vídeo. Você vai ser redirecionado, vai conferir todas as estampas e eu tenho certeza que você vai amar. Em fevereiro desse ano, a Jennifer Lopez anunciou oficialmente a sua nova turnê que promoveria o seu recém-lançado álbum This Is Me Now. A gente sabe que o álbum não foi um sucesso comercial. Na verdade, ele ficou muito pouco tempo nas paradas de discos. Algo que é muito normal, levando em consideração que a Jennifer Lopez não é uma artista que impacta um público que tem hoje em dia 20 anos, né? Por conta, obviamente, disso, ela acabou vendendo mais para os fãs. E a J.Lo é uma artista que possui um dos melhores shows que a indústria pop tem hoje em dia. A turnê dela de Las Vegas foi absurdamente emblemática e icônica, e muitos artistas que fazem shows pop referenciaram no incrível show que ela fez. Além disso, durante todos os anos, a J.Lo sempre se mostrou uma artista muito proativa em entregar shows absurdos em todos os lugares que ela ia. Então sim, o show dela tem um valor muito bacana. Porém, desde o momento que ela anunciou essa turnê, rumores começaram a se espalhar afirmando que as vendas dos ingressos estavam fracas, corroboradas pelas tabelas inclusive de assentos da Ticketmaster, que junto com relatórios e rumores internos, são realmente meio que a única maneira da maioria das pessoas ver como uma tour está de fato indo ou não indo bem. À medida que as informações relacionadas à turnê da J.Lo aumentavam as especulações, né, ela resolveu fazer um rebranding da identidade da turnê, eliminando o fator novo álbum do show e colocando a turnê com uma perspectiva de turnê de hits, que no final das contas meio que seria, né? A gente sabe que artistas com mais de 40 anos hoje em dia que lançam novos álbuns dificilmente farão turnês totalmente relacionadas àquele disco. Na verdade, nós teremos com certeza uma coisa ou outra inédita no show, mas a grande maioria com certeza ia ser de canções do passado que fizeram sucesso e fazem parte da memória afetiva daquele público.
Depois da mudança, diversos locais começaram a ter vendas mais expressivas, porém, ainda assim, o show não era sold out. Precisamos esclarecer alguns detalhes em relação a isso. Mais de 73% dos ingressos estavam vendidos, provando que sim, a demanda ela tinha. Porém, o que poucos falam é que por mais que exista ainda esse interesse, muitas empresas costumam comprar ingressos para terceirizar vendas. Isso causa, de certa forma, uma discrepância com a realidade real das vendas sólidas dos ingressos no final das contas também. Mas, afinal de contas, 73% de uma turnê inteira vendida ainda assim não é um bom negócio? Pois é, há controvérsias. Eu acho que muita gente não imagina nem um pouco o que está por trás da formação de um show desse tipo de calibre, né? Muita gente opina muito nas redes sociais sobre isso tudo, mas é bem claro que eles ignoram a maioria das coisas que estão por trás, como por exemplo, o valor do local, o valor da estrutura do palco, o valor dos dançarinos, figurinistas, uma equipe inteira que trabalha com isso, iluminação e afins. Acaba que fazer um show desse tipo é absurdamente caro e talvez vendendo 73% dos ingressos ainda assim não vale a pena, principalmente levando em consideração que algumas das datas ainda estavam bem longe de estarem completamente vendidas. A gente sabe que locais como Nova York e Los Angeles, a demanda dela estava excelente, mas do que vai adiantar ela vender muito bem nesses lugares e em outros ela acabar ficando com desfalques que vão fazer com que esses outros shows nesses lugares não valham a pena. Muita coisa relacionada ao cancelamento desses shows já está sendo falado há alguns meses. Isso não é de agora, viu, gente? Foi porque o comunicado foi feito e a bomba explodiu. Mas muita coisa já estava sendo especulada. Por exemplo, enquanto afirmavam que o casamento dela estava indo por água abaixo, também o pessoal afirmava que ela não estava ensaiando para os shows, o que era mentira. Ela aparecia ao lado do Ben Affleck em diversos lugares e ainda por cima haviam diversos cliques dela saindo de estúdios de dança se preparando para a turnê. Então assim, a J.Lo também estava sendo vítima de uma grande quantidade de fake news. A nota oficial que eles publicaram, eles afirmam que ela precisava passar mais tempo com a família. Geralmente, levando em consideração um olhar mais publicitário da coisa, quando políticos ou CEOs afirmam que precisam deixar seus cargos por motivos mais embaraçosos, eles afirmam esse tipo de situação para os seus tabloides. E como a gente sabe, todos esses rumores em relação a J.Lo pioraram ainda mais depois do cancelamento da turnê. Pra poder ajudar ainda mais a situação toda, né, gente, a J.Lo lançou recentemente um filme que tá fazendo muito sucesso e que inclusive é muito bom, chamado Atlas. Na premiere do filme, ela tava dando algumas entrevistas e uma pessoa resolveu perguntar do Ben Affleck. Pois é, a J.Lo deu uma resposta assim, meio que de fecho, mas o parceiro dela ali, que estava na entrevista, que é protagonista do filme ao lado dela, não deixou a pergunta se estender e nem ela responder, porque não era sobre isso, afinal de contas, o objetivo daquela premiere ali, muito menos daquela coletiva, né? Okay, we're not doing that. Thank you so much, guys. Really appreciate it. Thank you, thank you. You know better than that. Come on, don't come in here with that energy, please. Mas assim, é perceptível que as pessoas estavam especulando e que as pessoas estavam a todo momento tentando tirar alguma coisa desse tipo dela. Então aqui, o que a gente já percebe? Que tudo relacionado ao trabalho, ao que ela impacta como artista, ao legado, a ela ser uma ótima atriz, não vale nada se ela for uma mulher. Vocês conseguem entender isso? Porque nada que ela faça de incrível ainda é suficiente para eles ignorarem coisas estúpidas em relação a ela. Curiosamente, alguns dias antes da J.Lo, uma grande banda americana cancelou uma turnê super ambiciosa na América do Norte. No caso, estamos falando do Black Keys. Depois que a notícia foi divulgada, as pessoas questionaram muito sobre o que isso informava sobre a realidade por trás dos shows nos Estados Unidos. Mas hora nenhuma eles louvaram o fracasso dessa banda como fizeram com a Jennifer Lopez. A
discussão ia para um lado muito mais, tipo assim, inteligente, enquanto as perguntas sobre Jennifer Lopez eram simplesmente colocando ela como o grande problema por trás de tudo, e não por outras coisas relacionadas aí. A verdade é que o público pop que J.Lo tem como alvo é muito diferente também do público de rock do Black Keys. O mundo pop em que a J.Lo habita tem a capacidade de atenção absurda e doentia, além de ser implacável com transgressões percebidas que podem abranger coisas como um parceiro romântico, de quem os fãs decidem ou não decidem gostar, ou até fatores como, digamos, um projeto autobiográfico multifacetado e egocêntrico que é mediaticamente não tão amado também nos bastidores por pessoas da indústria. Mas a conclusão é que a gente percebe que todo esse veneno, todo esse hate que a Jennifer Lopez toma é muito sem noção em relação a qualquer coisa relacionada ao nome dela. O termo Schadenfreude é a combinação dos substantivos alemães Schaden, que significa dano, e Freude, que significa alegria. Ou seja, isso é uma espécie de prazer ilógico ao fracasso dos outros. E a sociedade certamente parece reservar o pior de todos os seus sentimentos para mulheres poderosas, bem-sucedidas e principalmente talentosas. É questão de registro público que os direitos das mulheres estão sob ataques ferozes desde o Irã, Afeganistão, Rússia e até mesmo nos Estados Unidos. Mas o ódio não vem exclusivamente também só de homens. A certa altura, decidimos também que gostamos ou não gostamos mais de uma figura pública, sem necessariamente sabermos o porquê de nós estarmos não gostando daquela pessoa de um jeito inconsciente. E isso, de certa forma, é algo que você não costuma se perguntar também. Aos 54 anos, a J.Lo está, de certa forma, em um ponto complicado na carreira de uma diva pop nesse mercado hoje. Novos singles de sucesso para artistas da idade dela são muito raros. É claro, existem as pessoas que vão contra essa cultura, como a Cher conseguiu com Believe no passado e recentemente a Kylie conseguiu com Padam Padam. Mas vemos claramente uma dificuldade grande pós os 40 anos de artistas conquistarem essas coisas. Para shows, provavelmente isso daí não vai ser muito diferente. A maioria dos artistas hoje que tem a maior bilheteria do mercado, que são Taylor Swift, Beyoncé, Lady Gaga e Pink, tem menos de 45 anos. Eu acho que o show da Jennifer Lopez seria inferior ao dessas artistas mais jovens? De maneira nenhuma. Em relação até algumas delas, eu tenho certeza que o show da J.Lo ia dar de 10-0. Mas o que a gente percebe? Que ainda assim existe um determinado tipo de percepção do que deve-se ou não deve ser incentivado também a consumir. Se a gente pega a Madonna, na última era dela, vamos supor, a Madonna hoje está com 65 anos. Quando ela fez a turnê do Madame X, né, ela estava com 60 já. Mas ela fez um show bem menor, bem mais reduzido, mais próximo do público, e ela também foi motivo de chacota. Quando ela fez a Celebration Tour agora, onde ela esgotou diversos shows, fez um show absurdamente emblemático, né, maravilhoso, mostrando todos os hits dela, mas ainda assim, não a quantidade de público que ela conseguiu no passado. Então, há certas coisas no meio desse caminho que são um pouco mais complexas e estranhas, que assim, tem que estudar muito comportamento pra gente conseguir entender por que a gente age assim. Conclusão, é bem óbvio que a Jennifer Lopez vai dar conta de passar por cima dessa situação toda, né? Ela sempre conseguiu. Quantas vezes ela não foi feita de chacota? Quantas vezes as pessoas não colocaram ela dentro de uma caixa de ser redutiva? Pois é, então há diversas coisas envolvidas em relação a esse hate da Jennifer Lopez, mas o jeito que as pessoas louvam o fracasso dela é realmente muito triste. E assim, vocês percebem que até naquele vídeo mesmo que eu fiz sobre as pessoas afirmarem que ela era uma grande ladra dentro da indústria pop, né, onde o pessoal não entendia o que era um backing vocal, principalmente porque todas as pessoas que fizeram backing vocal para ela estavam acreditadas nas coisas, repetiram o que a manada afirmava que ela era e não de fato olhavam o que era a verdade por trás dessa história toda, sendo que isso é um tipo de coisa absurdamente normal dentro da indústria do entretenimento. Então assim, comenta aqui o que vocês acharam disso tudo, desse rolê todo, desse grande surto. Eu digo pra vocês somente uma coisa, eu tenho dó das pessoas que ficam por trás desses perfis
e da vida medíocre delas, porque é assim, é ser deste tamanhozinho aqui, tá bom? Enfim, habla muito, fechou? Beijo, até o próximo vídeo ou live nossa aí. Tchau!